Alô, meus queridos, graça e paz a todos. Amados, no livro de João, capítulo 14, do versículo 15 ao 27, nós escutamos sobre Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Vejam bem, quando a gente lê isso, aqui Jesus não está falando que para ser salvo tem que ter uma condição. Vocês têm que obedecer os mandamentos para ser salvo. Não é isso. A obediência aos mandamentos é uma consequência da salvação. Então, isso é só um resultado. Como podemos dizer, é um testemunho que nós andamos na luz. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Então, olha a promessa de Jesus. O Espírito Santo vai estar conosco para sempre. Nós entendemos que existem alguns irmãos que têm uma outra teologia, que eles interpretam isso. Ter o Espírito Santo para sempre não quer dizer que o cristão ele não pode perder a salvação. Eles creem assim. Eles dizem que essa promessa é que o Espírito Santo estará aqui na terra até a vinda do Senhor. É isso que ele quis dizer. Então tem uma linha teológica que crê que a pessoa perde a salvação. Eu já não creio nisso. Quando ele fala estará conosco para sempre, olha só, repetindo, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, que é uma condicional, que é uma consequência da salvação, e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Porque Jesus precisava subir aos céus. E o outro conselheiro seria o quê? Para que o Consolador descesse e ficasse conosco aqui para sempre, para convencer o mundo do pecado e do juízo. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo. Olha só, o mundo não pode recebê-lo. Porque quem é o príncipe desse mundo? É Satanás. O mundo não pode recebê-lo. Então, quando as pessoas pensam assim, não, o Espírito Santo quando faz referência, é que vai estar até a vinda de Jesus. Então, o mundo não pode recebê-lo. Então, temos que individualizar isso também. O mundo não pode recebê-lo. Quem? Cada um de nós não pode recebê-lo. Se Jesus está prometendo que vai receber. E quem é esse mundo? Alguns entre os judeus, alguns entre homens, alguns entre mulheres, alguns entre os gentios. Independente que seja. É algo pessoal. Continuando aqui. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê. Quem é do mundo não vê. Parece loucura essas coisas. Nem o conhece. Quantas vezes aqui a gente fala sobre o casamento, fala sobre... a gente fala não, né? Está na Bíblia. Que Deus endureceu o coração do cônjuge justamente para que nós viéssemos a clamar pela salvação, não só nossa, mas da nossa família. Mas o mundo não pode, não conhece. O mundo não pode recebê-lo porque não vê e nem o conhece. E quem é esse mundo que a gente pode dizer? São pastores, teólogos, são pessoas que dizem em casos de abandono, em casos de divórcio, de adultério, vocês podem se casar com outro, porque eles não conhecem o poder do Espírito Santo. Eles são apenas meros religiosos. Mas vocês, os que creem, o conhecem, porque ele vive com vocês e estará em vocês. Estará quem? No mundo? Não. Em vocês, aqueles que são do Senhor. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém me verão, porque vocês terão o Espírito Santo. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Por isso, vou repetir aqui, preste atenção. Naquele dia compreenderão
que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Por isso, quando a gente ora, Deus diz o quê? Deus não ouve a pecadores, mas sim aquele que ouve e pratica a tua verdade. A esses, Deus ouve, porque quem tem o Espírito de Deus está em Deus. Deus está em nós. Nós estamos em Cristo, assim como Cristo está no Senhor. Então, nós fazemos parte de uma unidade. Por isso que tudo que nós pedimos, Deus atende. Tudo. Tudo. Por que tudo? Só vamos pedir de acordo com a vontade do Senhor. Nós que somos cristãos, que não somos católicos, que não somos protestantes, que não somos espíritas, nada disso. Estou falando de cristianismo. Crer em Cristo. Nós que somos eleitos do Senhor, não professamos apenas uma mera religiosidade, nós vamos pedir tudo de acordo com a vontade do Pai. Então, se nós fomos repudiados, nós que fomos repudiados aqui, nós não vamos pedir para Deus, olha Deus, o pastor da minha igreja, o teólogo que tem um diploma de teologia, um homem fala muito bem, conhece o hebraico, o aramaico, o grego, ele falou que eu posso me casar com outro porque o meu cônjuge me largou, ou então houve um adultério. Ele disse, Senhor, que eu posso me casar, então abençoa para mim um varão da igreja. Deus vai ouvir, mas não vai atender essa oração de vocês. Porque vocês estão seguindo o príncipe desse mundo. Estão seguindo a homens e não o que o Senhor diz. Deus não vai ouvir. Tá? Mas agora, se vocês pedem e Deus atende esse pedido de vocês, podem ter certeza que vocês não são de Deus. Vocês não são de Deus, porque quem é de Deus, quem tem o Espírito Santo, não vai fazer esse tipo de pedido, porque o Espírito Santo está na gente. E nós só vamos pedir de acordo com a vontade do Pai. E a gente sabe que essa não é a vontade do Pai. A vontade do Pai é que quando o descrente resolve se apartar, é que nós venhamos a interceder por eles. Nós não temos o poder de salvá-lo, como diz lá em 1 Coríntios 7. Se o descrente quiser se apartar, deixa-o ir. Deus nos chamou para vivermos em paz. Como sabe se você vai salvar seu marido ou sua esposa que resolveu ir? Porque ele é um descrente. Isso é com Deus. O papel do cristão é interceder por eles e continuar na posição que Deus nos chamou. Nos chamou o quê? Casado e não divorciado, porque ele odeia o divórcio. Continuando aqui. No 21. Quem tem os meus mandamentos, eles obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não os Iscariotes, tá? Senhor, mas por que te revelarás ao mundo, a nós, e não ao mundo? Olha a pergunta. Por que te revelarás a nós e não ao mundo? Aqui nós podemos ir lá no livro de, se eu não me engano, João capítulo 3, versículo 16, anotei aqui. Que diz assim, ó. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Amou o mundo. E nós podemos... Então, amou o mundo. Agora vamos lá para João capítulo 17, versículo 9. João 17, vamos lá. 9. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são seus, são teus. Então, aqui eu mostrei para vocês que é uma unidade. E não é algo geral. Quando falou lá em João capítulo 3, Deus amou o mundo, era de uma forma geral. Deus amou o mundo, amou alguns que ele escolheu para ser filhos dele, dentre as mulheres, dentre os homens, dentre os chineses, dentre os tibetanos, entre os brasileiros, entre os judeus, entre gentios, entre inteligentes, cultos, entre ignorantes. Deus amou o mundo, mas é uma unidade. Aí ele fala o que lá? 17:9, de novo. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, que são teus.
Aí nos faz lembrar que das ovelhas que o Pai lhe der, nenhuma delas lançará fora. É Deus quem vai dar essas ovelhas para o Senhor. E continuando aqui, versículo 22. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. É o Espírito Santo. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Então, aquele que ama o Senhor vai obedecer à vontade do Senhor. E aqueles que não amam o Senhor vão refutar as doutrinas de Cristo. Deus falou que odeia o divórcio. Você se divorciou? Você não ama Jesus. Não adianta inventar histórias, querer justificar os seus pecados, que vocês enganam o homem. Mas a Deus vocês não enganam, não. Tá? Casamento é algo, cabeça diferente. É um aprendizado. O próprio apóstolo Paulo falou que não era bom que se casasse, porque nós teríamos muitas aflições no casamento. Mas já que não consegue se conter, que está subindo pelas paredes, né? É bom se casar. Que também, se vocês se casarem, vocês não pecam. Tá? Mas também, se casar, não se separem. Então, isso já foi advertido. Não tem mimimi. Versículo 25. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou ao mundo. Ao mundo ele não dá, não. Mundo. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Então, ele está falando o que aqui? O Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Quando nós temos o Espírito Santo, nós passamos a ter vontade de ler a Bíblia, de estudar, de aprender, ver qual é a vontade do Senhor, o que desagrada ao Senhor. Isso tudo não é pelo nosso livre-arbítrio, é porque o Espírito da verdade habita em nós. Ele vai nos conduzir. Cabe ao ser humano fazer planos, mas é o Senhor quem dirige nossos passos. Por que o Senhor dirige os passos dos eleitos, dos filhos de Deus? Porque o Espírito Santo que está fazendo isso com a gente. Tá? E deixo-lhe a paz. A minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Então, como é essa paz que o mundo dá? Uma pessoa se divorcia do seu marido, ou um marido se divorcia da sua esposa, porque, eu quero ser feliz. Aí vai para o mundo. E lá só encontra decepções. O filho pródigo queria ser feliz, largar aquela vida pacata no interior. Ele quis gastar a sua herança, a parte da sua herança. Gastou com prostitutas. Depois que acabou todo o dinheiro, ele entendeu que estava melhor quando estava com o pai dele. A esposa do profeta Oséias, ela reconheceu no final de tudo que ela estava melhor quando estava com seu marido do que com vários amantes. Então, essa é a paz que o mundo dá ao homem. O mundo que jaz do maligno. Por isso que a gente vê muitas pessoas com problemas espirituais. Mas a que Jesus dá, Jesus falou que nós teríamos aflições no mundo, mas tem um bom ânimo. Então, quem tem o Espírito Santo, mesmo diante de uma doença, vão sofrer, claro, diante de um rompimento de um casamento, seja o que for, mas vão ter paz, porque conhece o seu Salvador. Crê que quando está orando, Deus está cuidando daqueles que estão orando. E nós podemos entender o que agora, meus amados? Vamos lá. Vamos ver agora quais são as obras da carne. Quais são as obras daqueles que são filhos de Belial, daqueles que mesmo que sejam numa religião, mesmo que sejam até líderes espirituais de uma igreja de crente ou um padre, seja o que for, mas se eles estão no espírito ou não. As obras da carne são manifestas. E aqui estão 2 pontos. Adultério, vírgula. Adultério é o que, meus amados? É quem é casado e se deita com outro. Adultério. Ou quem
se divorcia, que é algo que Deus odeia, se divorcia e se casa com outro. Isso é adultério. Fornicação. O que é fornicação, meus amados? É quem se deita com uma pessoa antes de casar. Lá em Mateus, capítulo 19, versículo 9, diz o quê? Eu vos digo, quem repudiar sua esposa e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, aqui em Mateus 19:9, está dizendo que se você largar a tua esposa, está falando de esposa, casado, você comete adultério com ela. Sem mimimi, tá? E quem casar com a esposa que foi repudiada pelo marido, ela não queria, mas ela é uma repudiada, ela é uma divorciada, também adultera com ela. Mas exceto em caso de fornicação, que é o sexo de quem faz sexo antes de se deitar, antes de se casar. Isso é uma fornicação. Por isso que aqui as obras da carne são manifestas são quais? Adultério, para casado. Fornicação, para solteiro. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam, olha, praticar, tá? Tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amados, eu li Bíblia para vocês aqui. Eu não estou colocando uma doutrina nova. Eu li Bíblia para vocês aqui. Agora vamos ver o fruto de quem está no Espírito Santo. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, repetindo, para os que estão no Espírito, amor. Lembra que o Senhor, que o apóstolo Paulo falou do amor ágape? Que o amor é uma decisão, não é um sentimento. Quando a gente resolve amar alguém, a gente que fala da família aqui, casamento, quando vocês se casam, todo mundo se casa para ser feliz. A verdade é essa, sem hipocrisia. Mas o certo é a gente casar para fazer o outro feliz. Sem esperar nada em troca. É uma reciprocidade. Há uma reciprocidade, porque quando a gente faz o outro feliz, isso volta pra gente. Tá? Então a gente casa para fazer o cônjuge feliz, e não para ser feliz. E tem mais, eu até me lembrei aqui agora, quando eu falei que a gente casa para fazer o cônjuge feliz, que quando o apóstolo Paulo fala que o nosso corpo não nos pertence. Quando a gente casa, o corpo da gente pertence ao nosso cônjuge. Por isso que é pecado, meus amados, vocês se masturbarem. Porque o corpo não é de vocês, é do cônjuge. Quando a gente se casa, o nosso corpo é designado para dar prazer ao nosso parceiro. Tá? E vice-versa. Não para ter prazer num momento egoísta. Então, por aí vocês vão aprender isso aonde? Na Bíblia. Então, quem tem o Espírito de Deus vai entender essas coisas. E quem não tem, essas coisas vão parecer loucura. Amados, era isso que eu queria falar para vocês. Vamos estudar a Bíblia. Eu não falo para vocês deixarem de congregar, eu não falo isso. Mas vocês têm que saber aonde vocês estão congregando. Se eles estão ensinando a doutrina de Cristo ou de Belial, tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.